Gênesis, porção semanal, Lech Lechá, capítulo 12. E disse o Eterno a Abrão, anda de tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. Esse aqui é importante, tá? Guarde aí. Anda de tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei teu nome, e serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e aqueles que te amaldiçoarem, amaldiçoarei. E serão benditas em ti todas as famílias da terra. E foi-se Abrão, como lhes falou o Eterno, e foi com ele Lot. E Abrão era da idade de 75 anos na sua saída de Harã. Bom, vamos por enquanto ficar por aqui, que o que eu quero conversar com vocês é um pouco dentro daquilo que a gente falou ontem. Importante aqui, eu falei do termo da aula cabalística lá do Moré Luiz, do YouTube. Deixa eu escrever aqui. Dá para ver esse lado aqui? Aqui você tem o Lamed e aqui o Raf. Você vai ler e depois praticamente é escrito com as mesmas letras que vai ser lido como Lechá, tá? Essa aqui é a letra final. Se inverte e coloca essa daqui, que é essa, e essa primeira, que você coloca como segundo, vai dar a palavra kol, que no hebraico significa todo. Também você vai ouvir kol escrito com o kuf, que ele é voz, tá? Mas aqui no caso está como todo, no sentido de abarcando tudo. Ontem a gente tinha falado um pouquinho sobre isso, pensando principalmente agora na nossa própria experiência. Mas até chegar na nossa experiência, vamos pensar aqui em Abraão. Bom, o que está ocorrendo nesse sentido de modo geral? 10 gerações passadas tinha ocorrido o quê? O Mabul, que é o dilúvio. E o dilúvio tinha acontecido por causa de que aquela geração toda, o tempo que o Eterno foi dando ao povo, eles foram se corrompendo cada vez mais, tá? Engana-se as pessoas que pensam que foi por causa de prostituição, essas coisas todas, homossexualismo, não foi nada disso. A questão que o Eterno sempre coloca é a questão de respeito que a gente tem que ter uns para com os outros. Todos nós, todas as almas que descem a este mundo, elas vêm do jardim de Deus. Isso é irrefutável, tá? Portanto, não tem sentido dizer que fulano de tal não é filho de Deus, tá? Segundo aquela palavra que é dada no Novo Testamento. Se não é filho de Deus, ele é filho de quem? Se é filho do diabo, como muitos falam. Se é filho do diabo, então o diabo é criador? Criador é apenas o Eterno, Ele quem criou as almas e que Ele traz a este mundo como alma vivente.
Então, o que eu quero dizer com essa introdução, assim, bem grosso modo? É que a terra se encheu desse desrespeito e cada um foi ficando cheio de si mesmo, a sua própria inclinação para o mal, tá? O Yetzer Hará. E aí eles começam cada um olhando para si mesmo, tá? É um ego, cada um pensando nas suas coisas. Chega a um ponto que, naquela situação em que Noé vivia, o Eterno olha e encontra apenas Noé como alguém que estava se esforçando para não permitir que aquele ambiente de civilização, ele não concordava com aquele tipo de comportamento, e ele colocou no coração dele que ele iria servir a Deus, tá? Quando você fala servir a Deus hoje, é difícil por um lado, mas seria muito mais fácil, porque você também tem a Torá escrita, para você ler e saber as ordenanças, você aprende pela história. Naquela época não tinha Torá escrita, então ele tinha que buscar um encontro com o Eterno dentro dele próprio, tá certo? Ele teria que deixar esse lado do Yetzer Hará e se inclinar para o lado do bem, entendeu? Pega um exemplo comum, simples, de uma pessoa que tem problema com vício, tá? Ele fala: olha, eu prometo para mim mesmo, prometo para você, mãe, prometo para você, pai, prometo para você, filho, prometo para você, meu amigo, prometo, não faço isso mais. Parece que o negócio é tão forte que ele acaba fazendo, e aí ele se sente envergonhado com ele próprio, e de tantas promessas que foi feito, parece que ele não consegue cumprir. Agora você imagina, numa geração perversa, alguém que se disponha a servir a Deus. Ele teria que lutar com as coisas, e nessa luta ele tinha que estar conectado com a chama divina dentro dele. Está dando para entender? Eu não estou falando de Abraão ainda, estou falando de Noé, tá? Noé, quando sai da arca, é dito que ele comete um erro. Ele faz uma vinha, ele planta uma vinha e se embebedou dela, e aí ocorreu o pecado famoso. Bom, passadas essas 10 gerações, o mundo já estava desfrutando de muita idolatria, tá? Aí Deus olha novamente e encontra um homem, que é este daqui, Abrão. Aqui por enquanto é Abrão, ele não tinha tido o nome dele alterado, aqui era Avram, aí ele vai ter o nome Abraham. Ele recebe a letra Re, do Yud Re Vav Re. Ele recebe esta letra, e Sara, a esposa dele, recebe a outra letra do nome divino, que é o Yud, e ela de Sara passa a Sarai. Bom, o que acontece nessa situação toda? Tem várias histórias do Midrash que vocês conhecem, não precisa lembrar aqui, umas histórias até engraçadas, bonitinhas. Ele acaba sofrendo muita perseguição, ele é traído pelo próprio pai dele, que o entrega ao rei Nimrod, e Nimrod jura de morte. Por quê? Porque Nimrod, ele queria ser adorado como Deus, entendeu? E ele, Abraham, ele entendia que Deus é um, ou seja, Adonai Echad. E ele via a loja do pai dele, que era um microempresário. Ele tinha aquela confecção dos deuses,
E num belo dia, o pai viaja e deixa tudo por conta do Abrão. E Abrão foi lá, aproveitou o ensejo e deu um jeito de quebrar tudo aquilo lá e colocou a ferramenta da quebra na mão de um, ele deixou um só. Quando o pai voltou, ele falou: olha, deu uma confusão entre eles, esse aqui ficou nervoso e bateu e quebrou todos os outros. Aí o pai fala: isso é impossível. O filho responde: mas por que impossível? Por que você reza para ele então? Tá? Isso porque antes ele já tinha feito a mãe cozinhar várias vezes para levar comida para os deuses, para ver se eles comiam. Aí ele voltava e falava: olha, tem coisa errada, esse povo não come, muda a comida. Várias vezes ela foi mudando a comida para ver se eles reagiam, mas não tinha. Tem um livreto, né? Que são as fábulas judaicas. Quando você vai ler esse livrinho de fábula judaica em relação a Abraão, lá mostra de algumas maneiras, tem uns históricos lá, seria legal compreender, mas eu não vou lembrar agora de toda a história, estou pensando em uma só. É muito conhecido, porque os rabinos citam muito essa passagem em relação que ele olha para o sol, então ele acha, bom, o sol é Deus. E aí chegou à tarde, o sol escondeu e entrou a lua no lugar, ele falou: não, então Deus é a lua. Chegou de manhã, a lua se escondeu, entrou o sol de novo. Então é assim que ele foi vendo que era tudo findável, até que ele tem encontro com o Eterno mesmo, tá? Eu não lembro se essa história, alguém leu fábula judaica? Ninguém leu? Não, é isso que eu ia falar, é esse livro mesmo. Essa história que eu ia falar. Ali mostra que ele não nasceu como bebê que você conhece, que quando a mãe deu a luz, ele já saiu de dentro dela andando, ou seja, ele já nasceu grande, nesse sentido. Se eu não me engano, não sei se eu vi isso ou estou fazendo confusão, mas me parece que é como se fosse uma idade de 11 anos de uma criança, tá? E aí a mãe ficou assustada e deixou ele e subiu. Depois ela se arrepende, tem um encontro com Deus, ela começa a buscar. Agora, me perdoe se eu estou contando a história errada. Se tiver a história errada, eu venho aqui me retratar no próximo encontro, que estou falando tudo de lembrança. E aí você lê essas histórias, gente, é muita história, e aí é natural que a gente confunde um pouco. Não era para confundir, né? Mas infelizmente acontece. Aí ela volta. Quando ela volta, ele já está assim, como que na idade de 20 anos. Ela volta para procurar, a aparência dele já era outra. E ela vem e consegue chegar até perto dele e pergunta para ele: moço, aconteceu assim, assado, tal. É como se fosse ontem, tá? Ontem eu dei a luz assim, blá 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 blá. Aí ele fala que era ele, o filho. Bom, nessa questão toda, também passa a história que ele foi colocado num forno que era do tamanho de uma cidade. E por quê? Porque ele estava defendendo a unicidade do Eterno, e Deus foi com ele, tá? Já o tio dele ficava só de longe observando, porque ele também servia ao Eterno, mas ele não tinha a determinação que Abraão tinha. Então, quando ele foi colocado no forno e não morreu, aí o tio resolveu assumir também a divindade do Eterno nesse sentido. E aí ele foi colocado no fogo também, só que o fogo queimou e matou aquele homem. Portanto, eu disse aqui,
partindo do ponto do livro que vocês viram comigo aqui, o do Haim Luzzatto, que vai mostrando como que Abraão, ele se tornou aquele homem que aproveitou a oportunidade em elevar-se nesta terra e conseguir um grau alto que homem algum havia conseguido desde o tempo de Adão. E aqui com isso, quando ele recebe o direito da parte de Deus de transmitir esta linha genealógica de alto padrão que ele conseguiu encontrar. Então, na terra passou a existir um homem de alto padrão. Então, nesse sentido, quando ele gera os filhos são gerados num alto padrão. Então, eles estão acima dos demais níveis, tá? Aí entra aquela história que a gente já comentou aqui. Por que que Deus escolheu Israel? Tá? Não foi uma escolha em si de Deus, entre aspas, ele foi obrigado, porque o próprio homem se escolheu, tá? Deus não me vê. Ora, você é que faz Deus te ver. Através de quê? Dos teus atos, das suas atitudes, a forma como você se posiciona diante do Eterno, como é o teu comportamento, como você reage diante dos problemas, diante das adversidades. Se você reagir diante das adversidades como qualquer pessoa comum, você vai ficar invisível, como as demais pessoas são. Como no próprio livro do Luzzatto diz, que as demais nações clamam a Deus, ainda que em voz alta, Deus sequer ouve. Claro que Deus ouve. Estou falando que sequer ouve é porque Ele não é obrigado a responder nação nenhuma. Mas quando Israel levanta a voz, ele para tudo que está fazendo e inclina o ouvido. Por quê? Porque esta nação, este povo vem de Abraão, e Abraão vem daquele nível alto que ficou só ele. Então aquilo que ele gerou está num nível alto. As demais nações, o que elas fazem não vai ter tanto peso como o quanto Israel faz, tá? Estou falando bem grosso modo, porque dá a impressão assim, uma pessoa ouve que eu estou falando e vai estabelecer como regra, Deus não ouve as nações. Claro que Deus ouve e fala com muitas pessoas. Inclusive, como a gente sempre cita, ele falou até com o feiticeiro Bilam, entendeu? Tá? Agora, o que eu estou querendo dizer é que as atitudes, comportamento de uma pessoa, o modo que ele estabeleceu, servir ao Eterno e receber do Eterno uma condição que vai fazer com que ele saia de um lugar onde ele está. Estou falando para você, tá? O lugar onde nós estamos, e a gente sai desse lugar que eu estou falando, não é sair da terra onde nós estamos, é sair da posição que nós enxergamos, como enxergamos Deus. Então isso vai mudando, o nosso interior, ele vai tomando os caminhos do Eterno, tomando o caráter do Eterno, tá? Tudo baseado no quê? Já respondo isso. Vamos voltar, senão eu já falo o final do filme, né? Vamos voltar para esse pedaço aqui e vamos lembrar o seguinte: onde estávamos nós e onde estavam este povo todo? Nesta época de Noé, existia uma nação específica para Deus? Não. Existia um povo separado? Não. Na época de Abraão, existia um povo separado? Não, não existia, tá? Mas a forma como Abraão, ele se relacionou com Deus, e ele trouxe o mundo de Deus, o mundo de cima, abaixo, essa revelação do Deus do céu a Deus na terra, todo esse trabalho realizado não foi simplesmente por ele próprio,
mas foi por ele ter se permitido se tornar um canal, ou seja, um vaso, um recipiente que recebesse a luz do Eterno e que permitisse que essa luz revelasse os caminhos de Deus que estão dentro do ser do homem. Ou seja, ele alcança um nível em que a alma divina seja livre para receber de Deus, e esta alma divina acaba se tornando o mestre do Ruach, e que se torna o mestre do corpo físico. Então tudo fica debaixo do senhorio do Eterno, tá bom? Então, nesse sentido, ele ouve de Deus esse chamado, tá? Agora, essa palavra que eu estou falando, ela não é minha, mas ela é do Moré Luiz, que ele está ensinando na Parashá Lech Lechá, que ele vai usar estes dois desenhos. Então ele mostra no mapa, tá? Parashá Lech Lechá com Moré Luiz, em espanhol. Ele mostra no mapa daquela terra santa, aquela linha de Canaã, que quando o Eterno fala, sai desta terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar, então ele pega, lá na lousa do Moreno, tem tudo desenhado bonitinho. Aqui eu só fiz uma pseudo-árvore, né? Porque, só para você compreender aqui. A posição dela de pé, alguém aqui lembra de cabeça a posição da terra de Israel, Canaã? Então você tem, bem grosso modo, desse lado aqui, você tem o mar Mediterrâneo. Aqui embaixo está o Egito, aqui em cima à esquerda você vai ter Itália. A Itália é aquela famosa bota, tá? Você vai ter aqui a parte de cima, aquela região da Macedônia, e vem para o lado de cá, nessa parte que vai descendo agora. Então Ur está do outro lado, de onde saiu o Abraão. Ele saiu de Ur dos caldeus, sobe até Padã, e de lá que ele vai passar para descer a linha. Então ele teria que cruzar o rio, ele teria que mudar de lado, porque inclusive esse pedaço ali aonde ele percorreu, o Eterno deu como palavra que aquela terra, em hipótese alguma, seria dada a eles. Que terra é essa? Que jamais seria dado para Israel. Israel ganhou o direito àquela terra de Canaã, tá? Chamada uma terra que manda leite e mel, correto? Só que, se você lembrar do mapa, que você tem o rio Mar Morto aqui embaixo, você tem o canal do rio todinho, você tem o Mar da Galileia, e vai subindo. Então ele vai fazer essa divisão. Do lado de cá, para quem está olhando aqui na sua frente, o lado da direita do mapa, você vai ter, desde aqui embaixo, você vai ter Edom, que é um outro nome para Esaú. Você vai ter Edom, você vai ter Moabe, e você vai ter Amon. Essas três nações, o Eterno falou que não era para os israelitas se meterem com elas. Não era. E ele não daria aquela parte. Ou seja, tudo que está do lado da direita aqui, não seria para eles. Então ele teria que cruzar, passar para o outro lado. Daí, para muitos vem o nome hebreu, porque hebreu vem do nome que vai significar passar para o outro lado. Outro vai dizer que Abraão, o hebreu, significa o homem que vai na contramão dos pensamentos dos demais. Ou seja, enquanto está todo mundo vindo, ele está indo. O que significa isso? Significa que ele era monoteísta. Ele dizia que Adonai é um, enquanto os demais falavam sobre politeísmo, que vários deuses.
tá? Então, este sentido, ele ganha o nome de hebreu. E você aprendeu na teologia cristã que o hebreu vem da descendência de um homem chamado Eber, tá? Pode até ser também, mas o judaísmo conta essas duas versões que eu estou te falando, principalmente por causa do nome. O hebreu, aquele que passou para o outro lado, e aquele que está vindo na contramão. Nesse sentido, contramão não é errado, tá? E causa acidente também, porque isso levou a um forno quente, mas por outro lado, o forno quente não fez nada com ele. Quando passa para o outro lado, aí sim é a terra que será herdada. Bom, aí o mestre explica o seguinte, que se você pensar no mapa, ele coloca o desenho da árvore sefirótica aqui no mapa, na terra de Canaã, tá? Só que ela não é colocada de pé, porque ela é virada assim, ó. De pé ela está aqui, mas ela é colocada assim, ó. Essa ponta aqui, que é Keter, vai estar lá do outro lado, de onde ele sai, lá de Harã. E essa ponta vai parar lá embaixo, em Hebron. Então você vai estar nessa posição. Aí você lembra, espero que você lembre, que quando ele tem que sair dali e ir para o outro lado, para descer ao Egito, ele sai e se vê obrigado a descer ao Egito, faz parte daquelas 10 provas que Abraão teve. Então ele chegou no lugar, o que aconteceu lá? Fome. Aí ele foi obrigado, entendeu? Então, adversidades, ela te obriga a fazer uma coisa. E a gente está acostumado em dizer que a adversidade é a maldição nas nossas vidas. É Deus que não olha o que eu faço, é Deus que não vê que eu tenho sido perfeito, que eu tenho orado, que eu tenho sido bonzinho, que eu tenho feito boas obras. E a gente começa num discurso que não é o discurso daqueles que têm acesso aos segredos do Eterno, tá? A característica de Abraão, como para nós, lá no passado, que foi chamando nossa atenção quando nós ainda nem sonhávamos em vir para o judaísmo, ou seja, nós também mudamos de lado, entendeu? É essa ideia que eu quero que você aprenda. E conceitos que o Eterno usou lá atrás para a gente, para nos induzir a mudar de lado, foi justamente numa palavra de um judeu que estava apregoando o judaísmo como agora pastor. Então, numa daquelas palavras que aquilo foi também trazendo o judaísmo para nós, sem que a gente percebesse, né? Foi dito naquela boa palavra, quando foi comentado assim, que passados em torno de 52 ou 54 anos, Deus, quando falava com Abraão, ele falava Abraão, e Abraão falava eis-me aqui. Na primeira, Deus não precisava falar a segunda vez. E passado 50 e poucos anos, e vou usar o termo desgraça, tá? Muita coisa ruim já tinha acontecido na vida dele. Tudo que ele poderia falar poxa Deus, eu não vou andar contigo mais, porque eu faço, você não vê o meu coração, não vê o que eu faço? Parece que, como diz o popular aqui no Brasil, quanto mais reza, mais assombração aparece. Então eu não vou rezar mais para ficar livre de assombração. Quanto mais a gente quer andar no caminho perfeito, mais desgraça, confusão, gente falando mal de você, teu carro que quebra, ou roubam teu carro, ou a morte de um familiar, ou um casamento desfeito, ou não sei o que, dificuldade financeira,
Vamos até tirar a dificuldade financeira, né? Porque o negócio vem que vem mesmo. Aí as pessoas, ao invés de ir para o lado de Abraão, eles ficam para o lado lá onde está escrito no Salmo 115, que fala: Deus, onde está o teu Deus? É assim que as pessoas falam para você, e você vai recebendo aquela palavra: Deus, onde está o meu Deus? Onde está o meu Deus? E parece que para antes da resposta: o meu Deus está no céu que criou todas as coisas. Fica só aquilo: onde está o Deus? Ou seja, se sente perdido, sozinho e ainda injustiçado. E a gente, quando começa a se sentir injustiçado, você perde aquele equilíbrio. E quando Deus vai te chamar, Ele tem que chamar no megafone. Ele vai chamar você, você não escuta. Ele chama a segunda, você não escuta. Ele chama a terceira, você não escuta. Chama. A voz está muito baixa. Aí tem que gritar, você não escuta. Aí ele pega o megafone e fala: alô, atenção, ei, alô. Aí você, parece que tem alguém me falando alguma coisa. Será o carro do ovo? Será o carro do leite? Óleo, será o óleo? Aí você, não, eu acho que é o Eterno me chamando. Mas aí ele já usou usou até o ímpio para te chamar a atenção. E aí a pessoa já está toda lambuzada, né? Fica difícil, é como se tivesse que começar tudo de novo. Bom, o que eu quero falar é que com ele, Abraão, por mais que tivesse acontecido coisas, olha, o Midrash fala que no dia que ele descobre também entre aspas, porque ele sempre soube que o filho não iria morrer, e mesmo que morresse, Deus iria ressuscitá-lo. Então para ele nunca teria perdido o filho. Mas quando ele volta com aquela alegria para casa, para poder mostrar o filho para Sara, né? E para que porque ela sofreu muito com a partida do menino, que não era menino, que já era um adulto. Aí aparece a figura de Satã e começa a jogar na cabeça dela que Deus matou o filho dela. E guardadas as proporções, ela vai ficando desesperada e vai atrás, percorrendo as cidades para querer saber onde está o menino. E não encontra. Mas quando o menino lá, ou o jovem, não é morto, e Abraão volta para trazer a boa nova, a alegria, a mulher, quando ele chega em casa, o que ele descobre? O que tinha acontecido com ela? Ela tinha morrido. Agora, você falando assim numa história, você não está envolvido na emoção. Então é tudo muito fácil. Fala assim: ele tinha uma fé dentro dele que o filho não seria morto. Mas ele subiu aquelas montanhas, ele ia sim matar o menino como sacrifício ao Eterno, e até que Deus faz aquele mistério de aparecer o cordeiro ali, tal, aí ele volta. Você conta tudo como uma linha após a outra, sem emoção, sem vida, sem uma pessoa que viveu aquilo de verdade. E a relação dela com essa história, eu duvido que você queria estar no lugar desse homem. Você queria estar no lugar desse homem depois que ele venceu tudo e depois que ele tem tudo de bom da parte de Deus. Só que receber tudo de bom da parte de Deus, tirando as provas, você se torna uma pessoa indigna. É o famoso pão da vergonha. Aí é que está. Agora, este homem, como foi chamada a atenção naquela época que eu disse, depois que ele estava nesse mar de confusão, depois de 50 e poucos anos, o Deus fala a Abraão. Na primeira vez ele fala: eis-me aqui. Ou seja, não interessava as coisas que aconteciam na vida dele, ele não perdia a conexão com Deus.
E isso é extremamente difícil. Você não precisa olhar para a vida de ninguém, basta olhar para a tua própria vida. Como uma coisinha já tira o foco entre nós e Deus. Mas se pessoas, quando diz a água bate naquela parte do corpo, que quando a água bate naquela parte do corpo, as pessoas buscam a Deus, tá? Se aqueles que antes eram acostumados a estarem aqui conosco e não têm estado aqui conosco mais, quando o negócio apertar demais a pessoas assim, o que vocês vão ver? Essas pessoas, se for necessário, elas vêm para cá, para a reunião, a pé. Vem doente, vem com febre de 40 graus, só se o negócio pegar demais. Porque se o negócio não pegar demais, a vida dela vai sendo levada e ela entra naquela moção toda do povo. Eu sirvo a Deus, mas daquele modo que o Pirkei Avot fala, eu sirvo a Deus em casa. Eu oro a Deus, eu tenho minha comunicação com Deus, eu dou a minha oferta, faço de tzedakah, ajudo pessoas, estudo lá a Torá. Mas aquela outra palavra de Pirkei Avot também fala, não é a Torá que te acompanha, é você que tem que ir à Torá. E aí começa a acontecer determinadas coisas, as pessoas vão se perdendo, aí sem ter uma noção do geral, aí todo mundo fica falando, fulano não busca a Deus, isso aconteceu porque ele não buscou a Deus. Quem vai saber? Como talvez 2 semanas atrás ou 3, a gente disse que sobre o julgamento, quem somos nós para julgar? Porque a gente está olhando segundo a nossa ótica, tá? Segundo a nossa ótica, segundo aquilo que se vê, muita coisa boa pode se ver numa pessoa, muita coisa ruim pode se ver na pessoa, baseado no conceito que você está tendo e julgando que é bom servir a Deus e como não é bom servir a Deus. Aí você joga aquele carimbo, aquele padrão, acontece isso com a vida dessa pessoa aqui, por causa disso, que é o carimbo que você põe. Mas será que é isso mesmo? Um outro texto fala, acontece coisa ruim na tua vida, então é justo, porque Deus não erra, que dentro da justiça do eterno, você fala, mas fulano não merece, ora, o meu filho não merece, mas por que teu filho não merece? Porque você o vê como bom, mas Deus vê o todo, e no todo é dito que quando a nossa alma sai do corpo e vai na região celestial à noite, então quando ela volta até aliviada, dizendo, olha, o que eu estou sofrendo ainda é pouco, porque eu merecia muito mais, porque a alma tem acesso ao julgamento de fato. São os relatos que acontecem com aquelas pessoas que experimentam a morte, tá? A famosa experiência de quase morte, né? A pessoa, a alma sai do corpo mesmo, ela inicia o julgamento lá e começa a perceber, porque aí a alma está desconectada do corpo. E aí ele começa a ter a inteligência espiritual da forma que é, lembranças, conceitos, da forma que de fato são. E aí entra na pessoa a consciência, essas coisas aconteceram comigo, ainda é pouco, eu merecia muito mais, é justo. Tudo isso dentro de um conjunto ou isolado faz com que você tome decisões erradas. Se você tivesse uma plena consciência das coisas que ocorrem, que a gente faz, a gente não iria se desesperar com situações difíceis e a gente não iria ficar surdo para com as coisas de Deus. A gente iria continuar como Abraão. Na hora que ele fosse falar alguma coisa, o teu ouvido ainda estava escolado, ligado com ele. Porque as necessidades desta terra não podem separar você de Deus. Mas a gente fica dominado por essas coisas, tá?
Eu sou uma pessoa que eu atrapalho Deus. Eu fui repreendido já aqui, e vocês todos ouviram, quando um dia o Eterno estava falando aí com a gente. Ele disse assim: vocês acham que eu não quero falar com vocês? O culpado é meu servo. É ele que segura a boca. E segura a boca por quê? Tristeza, aborrecimento, a forma de enxergar as coisas. Então eu penso assim: eu vou querer que Deus... A impressão que passa é como se fosse assim, que eu quero que Deus fale, que aí Ele vai falar dessa situação. Mas ainda o emocional ainda é muito forte nisso. Ora, Ele fala daquilo que Ele quiser, Ele é Deus. Se não quiser falar nada, é direito dEle. Mas eu acho que eu estaria muito sendo sem vergonha de querer que Deus falasse, porque no fundo, emocionalmente falando, eu queria que Ele viesse e falasse sobre a minha situação. E aí eu sou egoísta. Então, para não ser egoísta, eu acabo sendo egoísta para com vocês. Não quero ser egoísta comigo e acabo sendo egoísta com vocês. Porque quando eu acho que eu não quero ouvir, aí eu estou podando vocês de ouvirem. É justo? Claro que não é justo. Mas é fácil lidar com essa situação? Também não é fácil. Agora, tem modelo de gente que conseguiu? Eis aqui um homem que conseguiu. Então ele perde a mulher. Primeiro ele acha que perde o filho. Aí ele volta com alegria, porque ele não perdeu o filho, quer devolver o filho. A mulher chega lá, não tem mulher mais, ela está morta. É uma sequência de fatos. Ele chega numa terra, a terra estava tudo bem, ele chega lá, vem fome. Poxa, mas que homem é esse? Aonde você vai eu vou te abençoar? Não foi uma palavra de Deus? Vai, porque eu vou te abençoar. Ele chega lá, pisou na terra, passou dali a pouquinho fome. Se fosse eu e você lá, o que a gente ia falar? Poxa Deus, misericórdia Deus, foi o Senhor que falou mesmo lá atrás que era para eu sair de lá. Aí eu chego aqui, o que vão pensar de mim? Que eu não sou de Deus? Que Deus é mentiroso? Oh Deus, faz alguma coisa, faz um milagre, a comida volte nessa terra, porque eu não posso ser envergonhado. Olha o eu de novo, eu não posso ser envergonhado. Não é fácil viver não, gente. Tem sido fácil viver da forma que a grande maioria das pessoas que nós temos vivido. Bem a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Só que a vida te leva nas águas da tristeza, da solidão, da angústia. E você muitas vezes vai se gabando, dizendo que tem a revelação de Deus, mas as águas da vida, não as águas da Torá. Porque se fosse as águas da Torá te guiando, em qualquer momento que Deus estivesse falando, você estava lá: oi Deus, estou aqui. Por mais tristeza no corpo, a gente ia ver um semblante de alegria. Sem falar nome de pessoa, mas ontem, ou antes de ontem, eu tinha interpretado um sonho para uma pessoa. E aquelas coisas que é erro humano, a parte melhor do sonho eu não falei, eu esqueci de falar. Eu só falei a parte ruim. Parte ruim do sonho, não da interpretação, porque a interpretação foi boa. Mas a pessoa morria. Mas quando a pessoa ouviu que ela morria, pronto, desmoronou, que você percebia um semblante caído. E passou um dia, no segundo dia, conversando no segundo dia, a pessoa ainda falava: mas se fosse você, qualquer pessoa que ouvisse que ela vai morrer, ela vai ficar triste. Ora, com Ezequiel não aconteceu isso? Arruma a tua vida porque você vai morrer. Ezequias, o rei. Aí o Isaías profeta deixou o palácio, ele está na cama, ele se vira para a parede e começa a conversar com Deus. Ele tocou a Deus. E antes que o profeta saísse, Deus fala: volta lá e diz que eu estou acrescentando 15 anos a ele.
Não foi isso? Não é assim que está escrito? Então, com esse rapaz, ficou lá, não dava nem para conversar direito mais. A tristeza tomou conta. E aí, eu não me lembrava da sequência do sonho. Então, parece que foi tirado de mim aquele momento, porque não era para a pessoa saber mesmo. Porque na verdade Deus faz as coisas não é para o teu mal, é para o teu bem. Até o mal que está te acontecendo não é para o mal, é para o bem. Só que a gente só aprendeu a ver de forma é isso ou aquilo. Então a aparência de mal sempre vai ser mal, a aparência de bem sempre vai ser bem. Mas nem todo bem é bom. Olha, fulano ganhou um carro que custa 50 mil reais. É bom ou ruim? Você ganhou um carro de 50 mil reais. É bom ou ruim? É bom. Aí você, dali um mês, dali um ano, você tem um acidente com aquele carro e morre. O carro foi bom ou foi ruim? Se você não tivesse ganho um carro, você não teria morrido. Pronto, é bom ou ruim? Está solteiro, fica implorando para Deus para um namorado, manda o namorado, aí você casa, aí começa a ter problema, aí você começa a lembrar, poxa, era tão bom quando era solteiro, por que eu casei? Então tudo a gente vê nesse sentido, não consegue enxergar na situação ruim aquilo que é bom, porque o judaísmo ensina, você pode não acreditar, mas é verdade. Tudo que acontece com você é para o teu bem. Tudo. Você está dizendo que aquela família que a mãe perdeu, como aconteceu no final de ano aí em Campinas, que aquele marido despeitado que foi do divórcio lá, chegou na casa no dia de Natal, matou todo mundo. Aí a mãe que sobreviveu, não me lembro, sobreviveu, vocês lembram? A senhorinha, ela parece que ela sobreviveu. Aí ela vai lembrar, ela vai falar assim, o que tem de bom nisso? No dia de Natal, mata minha família toda, o que tem de bom nisso? Eu não sei o que é, mas eu posso afirmar, segundo o que Deus declara e revela dentro do judaísmo, que foi para o bem dela. Então tudo que acontece com a gente, nós não vemos como para o nosso bem. Aí a gente se levanta e fica contra Deus. Só que nós somos convertes, nós não temos coragem de falar que nós estamos aborrecidos com Deus. A gente vai demonstrando com os comportamentos, afastamento e ficando surdo para com as coisas de Deus. Aí para ele falar com você, é aquela dificuldade. Com Abraão não acontecia isso. Ele vivia as dificuldades e tinha essa certeza dentro dele. Ele absorvia a dor, mas ele entendia que aquilo era para o bem. É interessante que hoje a gente vê muitos casos muito tristes e há pessoas que têm a impressão que daqui nascem almas mais fortes. Eu acho que isso está ligado à crescimento da alma. Eu vi uma história do Marinho, ele conta que teve um terremoto na cidade do Rio de Janeiro. Não lembrando bem agora, mas fala que um dos moradores, ele foi trabalhar, na hora que ele voltou, a casa tinha caído devido, não sei o que você acha, explodiu o quarteirão, assim, a família inteira morreu. E o marido estava junto, ele tirou os filhos, o rapaz da família, colocou, ajoelhou, ficou assim, levantou fora para as pessoas que estão vivas, né? E foi socorrer pessoas. Você entende o que acontece? Nada dele. Era que o cara está colocando a família inteira ali, perdendo a família uma pancada só. Agora, que tem almas, como você está falando, isso aí também é um dito judaico. Que tem almas, a Kabbalah explica sobre a descida da alma. E vai mostrando que a alma pode ser fortalecida nessa descida, porque ela vai passando por essa árvore sefirótica, tá? E nessas dificuldades que vem descendo, a pessoa pode chegar fortalecida ou ela já pode chegar enfraquecida, tá? Tem bastante coisas que falam sobre isso.
Mas por mais que se fale sobre essas coisas, ainda fica muito complicado para a mente humana julgar, porque a nossa mente deixa escapar muito conhecimento daquilo que não é conhecido, tá? Porque as coisas que são de Deus, elas estão ocultadas, e nós precisamos penetrar essa região oculta de Deus para ter essas coisas reveladas. Voltando aqui, foi dito que então aqui de pé seria a terra de Canaã, que é a promessa que Deus deu a ele. Então quando diz aqui, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de seu pai para a terra que te mostrarei. A terra que te mostrarei não é esta terra de Canaã, mas na terra de Canaã é a árvore Sefirote, que ela se inclina assim, e a coroa está em Deus, e Malhut está aqui na terra. Fica nessa posição. Lá no mapa seria assim, mas inclina, e aí é afirmado, não é a terra de Canaã, mas é a verdade de Deus, o mundo oculto de Deus, que, olha, para a terra que eu te mostrarei. Então Deus iria ensinar Abraão a caminhar e percorrer a terra. Percorrer a terra como ele percorreu lá, que é ensinado que ele vai sair de um ponto, vem para o outro, que vem para o outro, até ele chegar no Egito. Não é esse percorrer, mas é ele enquanto alma, percorrer a terra dentro dele, que Deus iria permitir que ele conhecesse a Deus, e assim. Isto é tocar as coisas de Deus. Agora, é dito também que todo, né? A gente falou aqui do ler, lerá. Quando você inverte a letra e coloca a letra, essa daqui, como inicial, porque aqui ela está como letra final. Quando você coloca ela como primeira, obrigatoriamente você tem que colocar como letra primeira. Você não pode usar essa letra como final. A posição final dela é essa. Então aqui, e você repete o lamed só invertendo, aqui dá a palavra kol, que é todo. Então seria ler, seria lido como todo. E todo, você está do lado de cá. Quando Deus entrega a Torá e começa a revelação dele começa a ser conhecida, e todo esse lado do eterno, ele fica do lado de cá. Você tem que fazer a passagem, assim como Abraão fez a passagem da direita para a esquerda. Agora aqui você vai ter que fazer até chuvar. É o retorno, é da esquerda para a direita. Da esquerda é conhecido que é Esaú. E aqui nós temos todas aquelas características neste mundo. E a questão é, agora pense assim, vamos pensar sobre nós, trazendo para uma função particular nossa. Quando Abraão estava vivendo, como eu disse já lá atrás, tinha um povo separado que conhecia toda uma verdade mística do eterno? Não tinha. Isso veio acontecer depois, tá? Mas quando começa a percorrer pela Sefirot, por essa Sefirot, que Deus dá a este conhecimento, ou seja, percorrer e andar nesta terra dentro de você, você vai deixando todo e todo. Você não pode levar as coisas, que não vai funcionar. E aí eu dei o exemplo ontem, no sentido assim, nós estamos ainda em direção, nós já chegamos lá numa sequência de conhecimento completo de um judaísmo? Não. Aqui poderia discutir sobre aquela questão,
é Bnei Noach ou é Bnei Israel? É judeu somente aquele que nasceu de uma mãe judia? Ou você que se descobriu judeu, ou seja, o estrangeiro vai fazer a conversão para se tornar um judeu pleno? Há essas discussões atuais que tem por aí. Você precisa se converter ao judaísmo para servir ao Deus do judaísmo? E se você não precisa, qual é o segredo de Deus? Começar com aquilo que você tem. E o que é que o mundo tem? 7 leis de Noah. Não dá para começar a pegar como 7 leis de Noah e em seguida você já começar a querer acessar lá o que está dentro daquilo que é Israel. Eu vou cumprir Sukkot, eu vou fazer não sei o que, vou fazer aquilo outro. Muitos rabinos falam assim: olha, você não pode cumprir além dos 7 mandamentos que te está destinado. 603 mandamentos é para o judeu. Mas diz Maimônides que todo aquele não judeu que quer cumprir os mandamentos, ele pode se tornar melhor que o judeu natural. Maimônides que fala isso. É verdadeiro? É verdadeiro. Novamente cai naquela área que a gente vê no próprio Pirkei Avot. Parece que uma coisa vai contradizendo a outra. O Onkelos, que é o tradutor do Targum, Onkelos, ele não era de Israel, ele não era judeu, mas olha o nome dele marcado. E tem muitas pessoas que não eram judeus e tiveram o nome marcado maior que outros judeus. Mas a ideia básica é: desse lado você tem que seguir um trajeto, tem que ir tirando as coisas e não pode trazer com você aquilo que você tem aqui para levar para o outro lado, tá? Então, nesse sentido, nós tivemos um pai e uma mãe, no sentido religiosamente falando, tá? Muitos começaram buscando a Deus num cristianismo católico, outros começaram numa igreja cristã, outros começaram numa igreja espírita, e vai por aí afora. E hoje estão todos dentro de um judaísmo nesse sentido que estamos falando. Agora, se ele mantém vínculo com essas coisas, ele está levando pedaço. Não vai dar certo, vai ficar limitado, não vai conseguir compreender. Por outro lado, ele tem que descartar e falar mal? De maneira alguma. Há um mandamento que você tem que respeitar pai e mãe. Tem que perceber o lugar da tua origem. Não interessa se é boa, ruim, isso e aquilo. Tem que ter o respeito. Não pode sair, no tempo que eu era cristão, no tempo que eu era espírito, no tempo que eu era... E blá, 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 e blá, blá, blá. Vai te levar em quê? Uma coisa dessa. E sem que você saiba, você está levando para o outro lado. Só que o outro lado não aceita esse tipo de coisa. Então é onde muitos estão indo num caminho, achando que estão indo numa direção, embora está reto, mas ele está fazendo um caminho tortuoso e vai dificultar a si mesmo, tá? É fácil? Não é fácil, é difícil, mas eu não posso levar a tua carga, você que tem que levar a tua carga. Você não pode levar a minha. Eu que tenho que levar a minha. Só que o ensino dessa revelação do Eterno, se eu acesso dentro de mim, eu vou alcançar um padrão. Por mais que eu tente ensinar para você, se você não acessar isso dentro de você, você não vai alcançar. E você vai acabar sendo diferente. Aí vem outros e falam: poxa, mas se é o mesmo Deus, o mesmo ensino, por que as pessoas não chegam no mesmo lugar? Tem que tirar a bagagem. Não pode levar. E nós já percebemos aqui, quantos anos nós achamos que servimos a Deus? 30, 40 anos?
Por que ainda, debaixo de qualquer dificuldade, você ainda continua ficando aborrecido, triste, quando você sequer conhecia Deus? Se conheceu, viu e mudou tantas coisas, por que essas coisas não mudaram ainda em você? Está vendo como a responsabilidade ela é pessoal? Bom, podemos parar aqui, porque é um assunto que vai deixando... deixa eu terminar do sonho lá que eu tinha falado, né? Que eu estava falando sobre o semblante descaiu, aborrecimento, só ficou aborrecido porque não é justo, porque que Deus que vai fazer isso, você tem certeza que vai acontecer isso, e pá. E aí, esse tipo de ideia trouxe lembrança todo um histórico do passado, um histórico ruim, que relembrava a Deus, só que sempre relembrava a Deus o mandando para o inferno. Aí, aquilo que eu esqueci, não é que eu quis esquecer, eu acho que Deus não permitiu que eu lembrasse para poder falar. E a parte que eu não falei é que quando eu chegava em frente à casa onde estava a pessoa morta, tinha uma faixa escrito o nome da pessoa, fazendo uma honra, mas muitas pessoas aqui do bairro, quando ficavam sabendo, iam e passavam lá para poder demonstrar o carinho. Ou seja, a pessoa em vida nunca pôde acessar e conhecer o quanto ela era querida pelas pessoas que passavam pela vida dela, porque conscientemente a pessoa fala: eu não sirvo para nada, a minha vida é um zero à esquerda, é isso, aquilo, e tal. Quando eu fui explicar esse lado, o que Deus estava mexendo, em que ideia dentro dele, que conceito religioso, e fui explicando, olha, juro para você não estava lá, você tem que confiar em mim. O rosto da pessoa mudou. Eu disse assim: olha, só de você ouvir isso que eu estou falando, teu rosto mudou. Ele abriu um sorriso para ele: é verdade, mudou? Não, entra aí, olha no espelho. O semblante descaído já começou a tomar forma. Por quê? Entra a alegria nessas palavras. Eu disse: o coração alegre formoseia o rosto. Só de falar, quando disse que que a pessoa não tinha em vida a ciência de que como era querido, precisou morrer para descobrir que a vida não era uma porcaria como você estava achando que era. Não era tão imprestável assim como achava que era, tá? Vocês lembram agora o fato real, não é sonho, é verdade? Aquele que fazia transporte de Kombi, o velhinho lá, como é o nome dele? B o que mesmo? Hein, Lu? O Beltrame. O Beltrame, quando ele foi para o hospital, eu fiquei sabendo depois de uns bons dias que ele estava lá na Unicamp. Ouvi que ele estava no hospital e eu quis ir lá. Quando chega na Unicamp, eu entrei com aquela carteirinha religiosa, então eu furei fila, que a entrada é via capelania. O que tinha de gente no bairro: o Beltrame está mal, o Beltrame, todo mundo sensibilizado. Você conheceu, né? Não. Todo mundo sensibilizado com o velhinho. A fila de gente lá na Unicamp para poder visitar o homem. E aí você começa a perceber o quanto que um simples homem que faz trabalho de frete, o quanto ele era querido aqui no bairro, tá? Só que ele percebeu tudo isso em vida, e no sonho aqui com o rapaz, precisou morrer para que as pessoas demonstrassem qual era o sentimento em relação à pessoa. E isso muda a sorte de alguém, como mudaria a sua também, como mudaria a minha. A tendência que nós temos é sempre de para baixo, sempre ver do ponto não positivo, negativo. E o Eterno quer que você passe para o outro lado, veja tudo do ponto de vista positivo.
Para encerrar, física quântica não tem mostrado isso nos tempos atuais? Para você colocar o foco, não naquilo que é negativo, porque se você coloca no negativo, você vai trazer mais negativo. Mas se você começa a ver o positivo, você começa a atrair o lado bom. E o que é que Deus quer que você atraia? Aquilo que é bom. Que você seja um recipiente que atraia o lado bom de Deus, não o lado ruim. Aí é que está. Mas as pessoas parecem, assim, as pessoas parecem que dentro delas, elas desejam querer falar mal de Deus. E um meio de você ter meios, provas para falar mal de Deus, é você tendo provas em você mesmo. Está vendo o que aconteceu? Você acha bom isso? Deus é bom? Me prova da Torá. É assim, e pronto, você conseguiu uma prova. Agora procura mudar o foco. Isso também é para o bem. Gamzula Tová. Tudo que acontece comigo, por pior que seja, é para o meu bem. Sempre falei para vocês de um livro de um psicólogo, que ele falou do caso de um menininho, 8 anos de idade. Todo mundo falava problema desse menino. Aí ele tinha pedido para escrever uma faixa e colocou na parede do quarto dele. Quem abrisse a porta dava de frente com a faixa. E lá estava escrito assim: eu fui feito por Deus, Ele me fez, e Deus não faz besteiras. O que esse menino com 8 anos de idade estava atraindo para a personalidade dele? A melhor parte de Deus. Deus não faz besteiras. Então tudo que pudesse estar acontecendo com ele era a parte boa de Deus se manifestando na vida dele. Mas é a forma que você quer enxergar, não é? Você foi perseguido por ladrões que queriam o caminhão, mas será que ele queria só o caminhão? E se ele quisesse a sua vida? E se você tomar essa decisão, olha, Deus não me guardou, Ele falou comigo, não vou trabalhar mais, não vou ser isso mais, não vou estudar a Torá dele mais, não vou à reunião mais. Era um direito que você tinha? Era. Mas o que você estaria atraindo para a tua vida? A não proteção de Deus. Mas quando você confia que o Eterno é com você, logo em seguida vem um teste, não veio? Que você contou para mim logo depois, que aconteceu lá o fato. Se você morde aquela isca respondendo com aquele pânico, você teria entrado em crise psicológica, você ia ver a confusão que ia virar a tua vida. Mas você escolheu confiar. E tá aí, bonitão até hoje, tranquilo. Tem medo de dirigir? Fica no retrovisor olhando toda hora? E se olhar, tem que olhar mesmo, o retrovisor foi feito para isso. Entendeu, gente? Então podemos parar